Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo à TV O Norte, Sistema O Norte de Comunicação e ao jornal O Norte. Nós vamos conversar hoje com um psicólogo. Se você observar, nas redes sociais andam circulando muitos vídeos onde muitas crianças se revoltam com os pais porque tomam os seus celulares. Se você observar, nas redes sociais, você tem recebido muitas informações a respeito de comportamento, de ansiedade, de medo. Se você observar, as redes sociais têm mostrado também muitos vídeos inerentes à ação da polícia militar, da polícia de um modo em geral, num período dificultoso que o país passa, né? Então tem tanto medo quanto ansiedade para um policial militar. Tanto medo quanto ansiedade para quem é, digamos, abordado por esses policiais. Então nós vamos falar um pouco agora sobre isso, sobre ansiedade, sobre medo. Nós estamos num período de festa, onde o cuidado ainda é muito pouco, todo cuidado ainda é muito pouco, então seria interessante você observar bem o que a gente vai conversar aqui sobre isso. Eu vou conversar com o psicólogo, o Dr. Marcos Fernandes, e eu gostaria que a gente começasse esse bate-papo com o Dr. Marcos definindo o que é exatamente ansiedade, o que é exatamente um medo, qual a relação que existe entre os dois. Porque quem é leigo imagina que a ansiedade, medo, os sintomas é a mesma coisa e tal, mas eu acredito que não seja. Por isso a gente vai tirar a sua e a minha dúvida também, por que não? Doutor Max, muito boa noite, prazer enorme recebê-lo aqui no Jornal Norte, para a gente bater esse papo sobre medo, sobre ansiedade, sobre as dificuldades das pessoas encararem determinadas situações, é por aí. Então, eu queria exatamente que o senhor fizesse essa gentileza de definir ansiedade, de correlacionar ela com o medo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Prazer estar aqui. Basicamente, a gente consegue diferenciar esses dois, porque as pessoas acham que são a mesma coisa, mas não são. Em sessão, geralmente, com os pacientes, eu costumo explicar de uma forma um pouquinho mais fácil de entender. É como se a ansiedade estivesse relacionada com o que ainda não está aqui, com o que ainda está por vir. O medo ele tem mais relação com o que está aqui agora. Basicamente, essa é a diferenciação. O medo, por exemplo, eu costumo fazer a diferenciação de como se tivesse um cachorro aqui na sua frente, raivoso, pulando em cima de você. A gente explica mais ou menos assim. Tem um cachorro na sua frente, você está com medo. Você está sentindo medo por causa daquele estímulo que está ali na sua frente. O estímulo que causa a ansiedade, ele não está aqui, ele está ainda ali na frente. É como se o cachorro não estivesse aqui. O cachorro tivesse uns 3, 4 quarteirões ali na frente ainda. E você está ansioso com os sintomas da ansiedade e você sente aquela necessidade de o que fazer com isso, sendo que aquele sintoma ainda não está aqui, aquele estímulo ainda não está aqui. Seria tipo colocar o carro na frente dos bois, esse ditado? Ou seja, a gente já sofre por antecipação? No caso da ansiedade? Uhum. Ela não tem a ver com o que está agora, ela tem a ver com o que ainda está por vir. Aí, isso a gente fala muito na psicologia, né, sobre como a ansiedade ela é meio que ela é necessária, a gente precisa ter. Você precisa sentir a ansiedade. Ela sempre precisou existir. Imagine você, as pessoas nos tempos das cavernas, para elas terem, os homens das cavernas, eles tinham que sentir a ansiedade para eles conseguirem sobreviver, para eles conseguirem se proteger, por exemplo, de algum animal que estivesse ali por perto, ou para como sobreviver, como lidar com as questões de tempo, de clima e etc. Eles tinham que ter os sintomas ansiosos. Isso se torna um problema, atualmente, né, a gente explica dessa forma. A ansiedade se torna um problema, ela é necessária, mas ela se torna um problema quando ela afeta o seu dia a dia, afeta o seu cotidiano, traz efeitos negativos para a sua vida. Mas ela é necessária. Você precisa ter ansiedade para, por exemplo, Essa aí é nova, viu? Precisar ter ansiedade. É necessário. Está todo mundo correndo dela, como eu, por exemplo, eu corro a léguas, mas acontece, né? É necessário você ter, por exemplo, os sintomas para você saber o que fazer, ter aquele senso de urgência, por exemplo, quando tem um cachorro na sua frente. Quando você está numa rua vazia, escura, e você vê uma moto vindo na sua direção. Aí você tem que ter aqueles sintomas para você reagir de alguma forma. Correr, ficar quieto, como você vai reagir da forma que você achar melhor. Mas meio que é necessário, sempre foi, né?
e atualmente ela se torna um problema, a gente explica dessa forma, que atualmente a gente explica assim, que ela se torna um problema quando ela afeta o seu dia a dia de uma forma que já é negativa. Aí você pode ver ali com o seu psicólogo, de alguma forma, o que você acha que vai ser melhor para saber lidar com isso, para fazer um tratamento mesmo, um acompanhamento, caso Quando, seja um problema. quando o senhor fala em acompanhamento, em tratamento, a gente imagina o seguinte, meu Deus, a ansiedade realmente tem cura? Porque muita gente procura o quê? Remédio. Ah, eu vou me medicar. Ah, eu vou ao médico para ele me dar um diazepam aí, qualquer da vida, um Rivotril aí, para poder me acalmar e não ter essas sensações de ansiedade. É melhor fazer isso ou é melhor um psicólogo para tratar a sua mente de uma certa forma mais assim, digamos, que não é agressiva quando se usa medicamento? Muitas pessoas se perguntam isso, né? Quando é que eu devo usar um medicamento? Quando é que eu não devo usar o medicamento? Ficar só com a terapia? Ou será que eu preciso dos dois? Ou será que eu não preciso de nenhum dos De nenhum. dois? Uhum. Vai muito de como você sente que os sintomas estão sendo urgentes. A gente fala muito sobre isso. O uso a intervenção medicamentosa, ela entra muitas vezes não pelo psicólogo, né? Quem passa medicamento é o psiquiatra. Então você faz um tratamento unificado, né? Esse tratamento com os dois, tanto com a psicoterapia como também com o atendimento, acompanhamento psiquiátrico, se você sentir necessidade. Mas o uso do medicamento, a intervenção medicamentosa, ela pode entrar, dependendo da gravidade do caso, se você sentir que os sintomas são mais urgentes e não está, talvez, sendo o suficiente naquele momento só a psicoterapia, precisa de algo que seja mais rápido. Mas também, talvez, muitos médicos, muitos psiquiatras, inclusive, indicam que seja feito o acompanhamento psiquiátrico, justamente por questões de que o medicamento ele vai tratar o sintoma, especificamente, né? Ele vai tratar de forma corporal aquilo ali, mas muitas vezes a ansiedade ela tem a ver, como eu falei, né, com o que ainda está por vir, com as suas cognições, com as suas crenças que podem estar sendo disfuncionais, e é isso que a psicoterapia vai fazer. É fácil frear essa história de o que vem na frente? Eu, por exemplo, estou eu aqui, estou ansioso, porque, cara, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E hoje eu tenho uma entrevista para fazer e tal com alguém. Aí, como é que vai ser? É fácil controlar isso? É algo que dá para treinar. Você pode fazer esse acompanhamento para você ir aos poucos fazendo esse treinamento de como ter pensamentos que sejam mais realistas. A gente nunca vai falar na psicologia, raramente você vai falar do que é certo e do que é errado. Você vai falar mais do que é funcional para você, o que funciona para você, o que você percebe que, tá, isso aqui funciona para mim, tem vários caminhos que você pode seguir e você vai no que for mais funcional. Mas é algo que você pode treinar aos poucos, pode ser treinado. Eu dei um exemplo ao Dr. Max do que aconteceu comigo. Eu fui fazer um exame, um determinado exame, e esse exame me causou um trauma. Quando eu fui ter uma outra ação, né, que foi entrar numa aeronave para viajar, isso eu já tinha feito viagem, em cima de viagem, nunca tive absolutamente nada com isso de avião. Mas aí veio a ansiedade do que ia acontecer lá dentro, devido ao que eu tinha feito anteriormente, que era apenas o local onde eu estava. Como tratar uma coisa como essa? Só medicamentosa? Ou tem como tratar a mente, no meu caso, tratar a minha mente, para que lá na frente eu fale, não, cara, aqui é outra história, você pode viajar tranquilo, tipo de coisa assim. A gente fala muito, a psicologia ela tem várias linhas teóricas que você pode seguir. Eu sou psicólogo da abordagem cognitiva comportamental. O que quer dizer exatamente? A abordagem cognitiva comportamental, ela basicamente vai trabalhar com as suas crenças dentro do setting terapêutico, né, na psicologia clínica, falando assim, quando eu explico a abordagem para a pessoa, a gente fala geralmente sobre isso. Você vai trabalhar em cima dos seus objetivos. A abordagem cognitiva comportamental, ela trabalha muito com o que a ciência tem para oferecer, com o que é cientificamente comprovado. Como eu falei, vários psiquiatras vão indicar que você faça o procedimento, né, que seja necessário para encaixar no seu caso, com o psicólogo. E muitas vezes os psiquiatras vão indicar essa abordagem, a abordagem cognitiva comportamental, porque ela é mais estruturada, porque ela tem bastante respaldo científico para
usar de técnicas ou de artifícios, recursos que sejam encaixados para alcançar os seus objetivos. E dentro dessa abordagem a gente fala muito sobre o que são essas crenças, como você pode lidar com essas crenças. Será que essas crenças estão sendo disfuncionais? A gente não vai falar necessariamente de falar positivo nesse caso, né, de você ter já essa questão com o ambiente que você está ali lidando. A gente não vai necessariamente falar do que é positivo, a gente vai falar do que é realista. A gente vai falar do que está sendo realista no seu... Do que você está vivendo, é das isso? suas crenças. Suas crenças estão sendo baseadas em quê? Em evidências? Ou você está tendo crenças que estão sendo baseadas só pela emoção do momento? Isso tudo são questões que você precisa fazer o acompanhamento para conseguir compreender melhor. Num exemplo bem prático, no meu caso, por exemplo, é uma coisa que eu estava vivendo apenas momentaneamente. É isso? Uhum. Como é que foi o caso especificamente? Não, desse que eu estava te falando. Eu fui fazer um exame, depois desse exame, eu não consegui entrar numa aeronave. Por causa do local, né? Isso. Isso é uma coisa que eu estava imaginando apenas. Ou seja, dentro do meu cérebro só tinha imaginação, porque na verdade não aconteceria nada, né? Eu entraria num avião, eu ia chegar ao destino sem nenhum problema. Não, porque o avião não ia cair e tal, pode até cair, mas não caiu e tal. Ok. Então, era tudo só coisas da minha mente. A ansiedade e a depressão, todas essas questões, elas são muito coisas multifatoriais. Não tem como a gente falar que é isso especificamente, ou que é só isso, só aquilo. Tudo é muito multifatorial. Muitas vezes a gente vai na terapia trabalhar em cima de você, né, com você, compreender em cima do que você tem trazido, para você conseguir ser levado, né, chegar a essa conclusão. Vai ser isso? Era só isso? Tinha mais alguma outra coisa? Mas várias vezes a gente vai falar justamente sobre isso, sobre o que está sendo realista, o que é que está sendo realmente evidente nas minhas crenças, ou será que eu estou agindo mais pelo impulso, pela emoção, pelos sentimentos que estão aqui à flor da pele? Porque a ansiedade ela traz muitos sintomas corporais mesmo. Você fica trêmulo, você pode ter coração... Taquicardia, acelera os batimentos e tal. Você pode suar sudorese. Mais, sua mente fica com pensamentos mais confusos. Muitas vezes as pessoas, num momento de ansiedade, elas ficam catastrofizando mesmo as situações na mente delas. Cada pessoa vai experienciar a ansiedade de uma forma. Algumas pessoas não vão ter sudorese, por exemplo, vão ficar ótimas, mas a mente delas vai ficar a mil. Então depende de pessoa para pessoa, mas várias vezes a gente vai voltar para isso. Se seu pensamento está sendo realista, está sendo de fato coerente com o momento que você está vivendo, você está mais, talvez, podendo ter espaço para melhora com relação a isso. Tem mais espaço para pensar melhor, talvez ser um pouquinho mais realista. Mas na hora, às vezes, é complicado. Por isso que precisa ser feito esse acompanhamento, que não é muito fácil na hora. A gente pode dizer, Dr. Max, que a ansiedade é um mal do século? Não tenho como afirmar isso, mas muitas pessoas têm falado bastante sobre isso atualmente. Não era algo que... não sei dizer, era muito comentado antigamente, mas atualmente tem sido mais comentado. Talvez por ser algo que tem sido mais disseminado, talvez. Talvez porque a ansiedade se igualava a medo, então para todo mundo isso era medo e não era ansiedade? Não pode ser isso também? Talvez as pessoas não compreendessem tanto na época o que tangia você passar por um momento de crise de ansiedade, saber diferenciar isso, por exemplo, de o que é medo propriamente dito, como a gente falou antes, que o medo tem mais a ver com o presente, a ansiedade tem mais a ver com o futuro. Pode ser, mas de fato é algo que muitas pessoas vão falar também que a depressão também é o mal do século. Sim. Então, muitas pessoas têm opiniões com relação a isso. Então a gente vai falar sobre depressão já. A gente vai a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta conversando aí com o Dr. Marcos Fernandes, e vamos falar sobre depressão. Você já teve? Aguarde, voltamos já. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução de ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e TCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. João Pessoa tá
diferente. É obra que só a gota, boy. São 1.500 ruas sendo calçadas que nem essa aqui. Liga aí, meu irmão, é rua com força. São 23 bairros 100% pavimentados. Tá ficando daquele modelo. E o programa Asfalto Novo? São 160 quilômetros de ruas recapeadas ou asfaltadas. É tanto asfalto que dá pra ir e voltar do Bessa ao Valentina 4 vezes. Via mesmo geladinho, bora simbora, cuida. Pera aí, motor. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. As chuvas começaram, mas em João Pessoa não tem tempo ruim. A Operação Inverno já acabou com mais de 50 pontos de alagamentos, como os que existiam em frente ao Bessa Shopping, ao Mangabeira Shopping e no Parque das Águas. Já foram investidos 14 milhões em obras de prevenção por toda a cidade. Nossas equipes estão nas ruas 24 horas. E se precisar, ligue 199 e fale com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura. Além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. João Pessoa tá diferente. Tá com a casa arrumada. Casa e apartamento. Aqui na Avenida Beira Rio estão sendo construídos 3 conjuntos com 747 apartamentos. Tá com a mizenga? Dá pra tu, boy. E aqui em Paraty, que tá nascendo o primeiro residencial quilombola do Brasil. Diga aí, boy, que massa. Sem falar nas reformas que já começaram e vão beneficiar mais de 1.200 famílias. Tá diferente demais, ó. Prefeitura de João Pessoa. Cada vez melhor. O São João da Paraíba não é só bom não, se amostra! Cultura, tradição, shows e muita diversão. Campina Grande vai te abraçar com o maior São João do mundo. Bananeiras, Patos, Santa Luzia, Monteiro, Souza. Todo o interior tem aquele forrozinho pé de serra. E em João Pessoa, o que não falta é animação. A alegria tá garantida em cada cidade da Paraíba. Chama a família e os amigos e vai-te embora aproveitar. São João da Paraíba. Pense numa festa arretada. Governo da Paraíba. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Norte, conversando com o psicólogo Max Fernandes. E nesse primeiro instante do segundo bloco, eu vou falar com o Dr. Max sobre depressão. Que, assim como a ansiedade, eu perguntei a ele há pouco se pode ser considerada um mal do século, ele acrescentou a depressão, que para muita gente é um mal do século. E a depressão é uma coisa assim terrível, porque muitas das vezes pode levar a momentos trágicos. Não é isso, doutor Max? Como é que a gente pode definir depressão? A depressão, ela tem sua sintomatologia, né? Muitas pessoas que passam pelo quadro depressivo, elas sentem esse sentimento que não passa elas sentem que não passa, né? Que tem muita dificuldade de passar. Sentimentos de inutilidade, de tristeza profunda, entre várias outras sintomatologias que podem acontecer, né? É um sentimento que não passa e isso pode causar que você perca o interesse causa essa perda de interesse nas coisas que antes você gostava muito e hoje você não sente mais vontade de fazer isso. Geralmente, quando esse é um sintoma que se eu escuto no consultório, eu já vou tentar buscar se essa sintomatologia encaixa com a depressão, porque geralmente é uma das primeiras coisas que
eu já busco ali para saber se o caso se encaixa com depressão ou não. Mas é perda de interesse nas atividades que antes você gostava. Você também pode ter problemas com sono, ou você dorme pouco ou você dorme demais. Ou você passa o dia inteiro no quarto, por exemplo, né? Ou você sente muita dificuldade de dormir. São alguns sintomas da depressão. Quando a depressão deve ser tratada? Quando você, eu acho que eu estou depressivo, vou correr para o médico. É assim que funciona? Pode ser. Ou existe alguns sintomas assim que você diria para a pessoa, olha, preste atenção, se estiver acontecendo isso, procure um psicólogo para conversar e tal. A gente tem um startzinho, sei lá. Vai muito de como você achar que aquilo ali está sob seu controle. Você talvez já tenha muito conhecimento sobre e você sinta que, eu já conheço isso aqui, eu já sei como funciona. Já tive antes, por exemplo, já tratei antes, então agora eu não vou fazer mais nada. Mas vai muito de como você vai achar. Será que de fato é depressão? Será que não seria bom fazer uma investigação? Você pode estar com sintomas momentâneos de depressão. Você pode ter a depressão, ela pode ser momentânea. Você pode ter aqueles casos isolados. Você pode estar só não necessariamente com depressão, pode ser algo momentâneo, um momento de humor mais baixo, de tristeza. É uma questão multifatorial, né? Podem ter vários fatores que podem causar esse sentimento de humor mais baixo, mas vai muito de como você vai querer lidar. Mas muitas vezes, se está num quadro que você já percebe que está sendo problemático, é fundamental que você vá buscar ajuda de um profissional da área de saúde mental. A depressão, ela destrói uma pessoa, né? Ela pode levar à destruição do ser humano, né? Daquela pessoa. Muita coisa pode acontecer devido à depressão. Como uma pessoa pode se autodominar para não chegar a esse momento? Existe essa possibilidade? Eu, por exemplo, por que eu estou dizendo isso ao senhor? Porque eu sempre digo para mim assim, esse negócio de depressão comigo não funciona. Porque quando eu começo a sentir um negocinho, eu estou assim, estou triste, eu já vou tirando da minha frente. Eu não admito esse tipo de coisa. Isso funciona? Eu acho que comigo funciona, mas pode não funcionar. Eu sou um ser humano. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso cair num quadro depressivo terrível e sei lá. Como a gente falou antes, né? Vai muito do que for funcional para você. Se para você funciona dessa forma, para outras pessoas talvez não funcione. Talvez o fator que seja muito entristecedor, talvez, para uma pessoa, talvez seja algo, por exemplo, a morte de uma pessoa que ela amou a vida inteira e a pessoa agora faleceu. E ali, isso junto com várias outras coisas causam esse quadro depressivo e que não vai ser para ela possível só tirar esse fator entristecedor da vida dela. Mas vai muito do que for funcional para você. O que causa no ser humano exatamente uma depressão? O que ela causa no cérebro da pessoa? A depressão... Existe porque a gente, perdão, lhe interromper, mas é que a gente imagina que existe uma cadeia de alguma disfunção fisiológica, né, dentro do cérebro, dentro do próprio organismo da pessoa. O que acontece de fato? A gente tem neurotransmissores, né, no nosso cérebro. Okay. Tem a dopamina, tem a serotonina, a noradrenalina. E quando você está num quadro depressivo, você tem um problema nesses neurotransmissores que vão causar esse humor mais baixo. Resumindo de uma forma bem simples e didática, a depressão basicamente... porque às vezes a definição nem sempre a pessoa consegue entender, né? Uma coisa assim mais explicativa fica mais fácil. Mas basicamente é isso. Existem neurotransmissores no nosso cérebro que vão dar a sensação de bem-estar, que vão dar a sensação de alegria, de prazer. E esses neurotransmissores que são responsáveis por causar esses sentimentos, no quadro depressivo, esses neurotransmissores estão com problemas. Não estão da forma como o ideal, talvez, para você fosse estar. Então, por isso que é ali que a medicação pode ser muito útil na depressão. Nos transtornos depressivos, é muito recomendado que seja feito esse uso de medicamento e de psicoterapia para ser feito esse acompanhamento, porque aí você, com a psicoterapia, vai trabalhar em cima dessas crenças. Será que, novamente, né, será que elas estão sendo
realistas? Será que tem algo ali que está sendo problemático, disfuncional nas suas crenças, que você possa talvez trabalhar em cima daquilo ali na terapia? E o medicamento vai ajudar, a intervenção medicamentosa vai fazer essa interferência ali com as questões desses neurotransmissores que podem estar desregulados. Eu já ouvi, e também já de médicos até, até de psicólogos, que existem determinados exercícios que você pode fazer e que ela tanto te ajuda na parte de ansiedade, de medo, mas não falou sobre o aspecto da depressão. Claro que quando você está depressivo, você acha que você está quase imaginando que está no fundo do poço, né? Um quadro muito acentuado, que eu estou querendo dizer. Mas até porque eu não entendo, não sou psicólogo nem psiquiatra, então não posso definir, apenas dar o que eu acho. Né? E achismo é um negócio muito complicado, principalmente quando se trata de cérebro. Existe algum exercício que a gente pode fazer para pelo menos segurar um pouco esse impacto da depressão que você acha que está chegando, ou de ansiedade, ou de medo? Existe? Existem várias técnicas que podem ser utilizadas dentro da abordagem cognitiva comportamental. Várias técnicas podem ser utilizadas. Muito se fala do que é o mindfulness, né? No bom português, a atenção plena. O mindfulness, a atenção plena, ela vem daquela questão aquele estereótipo que a gente tem dos monges budistas que ficavam lá nas montanhas meditando o tempo todo. Foram feitos estudos em cima desses comportamentos que causam talvez essa sensação de relaxamento, de você conseguir entrar mais em contato com o seu eu interior, com os seus sentimentos, através dessa prática de meditação, de mindfulness, que quando talvez o sintoma estressor volte, por você já estar tendo contato com o seu eu interior, quando esse sintoma estressor, quando esse sintoma entristecedor vem, você já sabe como você funciona normalmente quando você está pleno, e você ali já está acostumado com aquilo, então você já sabe, isso aqui não sou eu. Então agora eu vou tentar trabalhar em cima disso aqui para melhorar talvez isso. Mas o mindfulness é algo que muita gente fala que ajuda com relação a isso. Que pode também ativar o sistema nervoso parasimpático, que causa a sensação de relaxamento também. Então, o que é o mindfulness que pode ajudar nisso tudo? É uma prática que você pode fazer diariamente, né? Que é prestar atenção nos seus 5 sentidos e, de forma plena, se entrar em contato, né? Se enxergar, se compreender, levando em consideração os seus 5 sentidos, né? Então, por exemplo, muitas pessoas fazem isso, às vezes na correria, a gente não tem muito tempo de fazer essas coisas, né? A gente tem turno de manhã, turno de tarde. Vai alguém olhar para falar, doutor Max, eu não estou tendo tempo nem para pensar que dirá para fazer alguma coisa. Pois por isso mas que aí tem que interessante fazer, né? É importante. Né? Para entrar em contato com esses seus sentimentos, para quando isso acontecer, você conseguir já saber lidar com ele melhor. Então você pode fazer isso, por exemplo, já dentro de algo do seu cotidiano mesmo. Muitas pessoas fazem isso durante o banho. Tiram ali uns 5, 10 minutos para prestar atenção na textura, né? O tato dos produtos que você está utilizando, sentir o cheiro deles, enxergar as gotículas de água, enxergar elas caindo. Isso tudo você leva em consideração os 5 sentidos. Num momento de almoço, por exemplo, de jantar, você leva em consideração esses 5 sentidos. Tenha uma atenção plena naquilo ali. E aquilo ali é um exercício de mindfulness que você pode ir exercitando, fazendo esse exercício, aplicando no seu dia a dia, para que quando você passe por esses momentos mais estressores, você conseguir voltar ali para como você é, quando você está pleno. Aí você já está em contato com aquilo ali mais constantemente, né? Você está fazendo esse exercício, aí quando você percebe, isso aqui não sou eu estou com um sentimento diferente. O que é que eu posso fazer agora em cima disso aqui, sabe? Entre várias outras técnicas. Você falou anteriormente também sobre a respiração. A respiração. Muitas vezes, quando você está num momento de ansiedade, para várias pessoas talvez não funcione necessariamente começar logo fazendo a respiração. Muitos pacientes já me disseram, não funciona para mim isso aqui não. Só que ali talvez... E aí a pessoa faz o quê? É melhor talvez você testar, se você achar que vai funcionar, fazer algo antes da respiração. Porque quando você está num sintoma ansioso, por exemplo, você já está você pode estar com a respiração já ofegante. Então talvez seja melhor você trabalhar de alguma outra coisa antes, para depois você começar a respirar. Várias vezes a gente faz uma técnica de grounding, algo que
recomendo para paciente, mando vídeos de explicação, mando leituras para saber como funciona. O grounding, basicamente, de forma simples, quando você está num sintoma muito ansioso, por exemplo, você está experienciando sintomas ansiosos muito intensos, por exemplo, no momento, e você precisa se acalmar, por exemplo, se você estiver dirigindo ou se estiver precisando trabalhar, fazer alguma outra tarefa. O grounding, basicamente, é você dar nome, cor e formato para as coisas ao seu redor. Então, por exemplo, é uma cadeira marrom de formato quadrado. É uma lata de lixo prata em formato cilíndrico. Você vai fazendo essa descrição das coisas ao seu redor, dos objetos. Por quê? Porque a ansiedade, como a gente falou antes, é o que ainda está ali na frente. Então, quando você faz essa técnica... ainda vai acontecer. Okay. Então, sua cabeça está ali na frente, está no que ainda está no futuro. Pode nem acontecer. Várias vezes você está com ansiedade com relação a algo que talvez não aconteça. Então, você, quando faz essa técnica de grounding, você... ground. Você volta para o agora, você volta para o que está aqui ao seu redor. Isso também ajuda a ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso que é responsável pela sensação de relaxamento. Aí, depois que você já está um pouquinho mais calmo, se acalma um pouquinho mais, aí você faz as técnicas de respiração, que ali tem várias, a gente pode falar sobre várias. Ok. Vamos a mais um intervalo comercial? Daqui a pouco a gente retorna ainda conversando com o Dr. Marcos Fernandes sobre medo, ansiedade, depressão e outras coisas. Até já. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução de ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e TCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. João Pessoa tá diferente. É obra que só a gota, boy. São 1.500 ruas sendo calçadas que nem essa aqui. Liga aí, meu irmão. É rua com força. São 23 bairros 100% pavimentados. Tá ficando daquele modelo. E o programa Asfalto Novo? São 160 quilômetros de ruas recapeadas ou asfaltadas. É tanto asfalto que dá pra ir e voltar do Bessa ao Valentina 4 vezes. Via mesmo geladinho, bora se embora, cuida. Pera aí, motor. Prefeitura de João Pessoa. Cada vez melhor. As chuvas começaram, mas em João Pessoa não tem tempo ruim. A Operação Inverno já acabou com mais de 50 pontos de alagamentos, como os que existiam em frente ao Bessa Shopping, ao Mangabeira Shopping e no Parque das Águas. Já foram investidos 14 milhões em obras de prevenção por toda a cidade. Nossas equipes estão nas ruas 24 horas. E se precisar, ligue 199 e fale com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura. Além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. João Pessoa tá diferente. Tá com a casa arrumada. Casa e apartamento. Aqui na Avenida Beira Rio estão sendo construídos 3 conjuntos com 747 apartamentos. Tá com a mizenga? Dá pra tu, boy. E aqui em Paraty, que tá nascendo o primeiro residencial quilombola do Brasil. Diga aí, boy, que massa. Sem falar nas reformas que já começaram e vão beneficiar mais de 1.200 famílias. Tá diferente demais, ó. Prefeitura de João Pessoa. Cada vez melhor. O São João da Paraíba não é só bom não, se amostra! Cultura, tradição, shows e muita diversão. Campina Grande vai te abraçar com o maior São João do mundo. Bananeiras, Patos, Santa Luzia, Monteiro, Souza. Todo o interior tem aquele forrozinho pé de serra. E em João Pessoa, o que não falta é animação. A alegria tá garantida em cada cidade da Paraíba. Ama, chama a família e os amigos e vai-te embora aproveitar. São João da Paraíba. Pense numa festa arretada. Governo da Paraíba. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira.
O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua. Vem pro centro, você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Estamos de volta com o jornal O Norte, no Sistema O Norte de Comunicação, conversando com o psiquiatra, aliás, o psicólogo Max Fernandes. E eu vou conversar agora com o Dr. Max, terminando esse assunto depressão, para entrar num outro assunto interessante que eu também acho, que é o comportamento de crianças e adolescentes com relação ao celular. Como é que pode, o que pode causar nessas pessoas? Tudo com questão comportamental e do que passa aqui. Dr. Max, depressão, para terminar esse assunto, depressão tem cura? Porque para muita gente, acho que muita gente fala, não, eu vou morrer com isso, não procura nem ajuda, o que é um erro, né? Se procurar ajuda tem condições de ficar bem. Depressão tem cura e quais são as formas de cura de uma depressão? Existe o tratamento que pode ser feito juntamente com o medicamento, que pode ser feito com acompanhamento psicológico, que pode, sim, a gente trabalha com a perspectiva de cura, de recuperação. Mas eu digo assim, total. Muitas pessoas falam, eu já tive depressão, hoje em dia já passou. Muitas pessoas falam, então sim. Medicamentosa é melhor, você acha? O senhor é tranquilo? O senhor não prescreve medicamento, né, porque não é da sua área. A sua área é psicologia, a psiquiatria que prescreve, o psiquiatra que prescreve, mas o senhor tem algum problema em falar, olha, procure um psiquiatra para que ele vai te prescrever uma certa medicação? O senhor tem algum problema com relação a isso? Haja vista que o psicólogo não, vamos tratar, vamos ver se fica bom e tal. Existe alguma barreira? Como a gente falou, né, anteriormente, muitas vezes é feito o trabalho multidisciplinar, esse trabalho unificado. Ou seja, aí já não tem barreira, né? Se a pessoa sentir que está sentindo já a necessidade, muitas vezes a medicação vai entrar quando é algo que precisa ser mais urgente, que precisa ser mais tratado na hora, com mais rapidez. Então, vai tratar ali o sintoma específico, a questão da ansiedade, por exemplo, alguns medicamentos vão causar esse relaxamento mais rápido, mas vai muito do que a pessoa acha que vai ser mais necessário. Mas muitas vezes é feito o trabalho multidisciplinar, unificado entre aspas, né? Que é sim, junto, sim. Unido, o psicólogo e o psiquiatra. Ok. Com relação a pensamento, às vezes a gente fala assim, não, olha, pensa positivo. Não tem essa frase? Muita gente, olha, eu acho que não vai dar certo isso, não vai dar certo aquilo, não vai dar certo isso, não vai dar certo aquilo, e às vezes você está fazendo um tratamento e você fala assim, esse tratamento não vai dar certo. Não vai dar certo, isso não vai dar certo, aquilo não vai dar certo. Claro que isso aí, essa frase aí, não vai dar certo, isso não é bom. Né? Isso coloca a pessoa mais para baixo ainda. É fácil pensar positivo? Com relação à ansiedade, com relação a várias questões na psicologia, a gente várias vezes não vai falar necessariamente sobre pensar positivo. A gente vai falar sobre o que é realista, o que é que está ali de acordo, em coerência com a realidade, com o seu contexto de vida, com as suas condições físicas, mentais, emocionais, psicológicas, familiares. Vai muito do que é mais realista, do que é que as evidências estão a favor. As evidências estão a favor do quê? De você pensar de que forma? Pensar o quê, né? Dentro do seu contexto. Várias vezes a gente vai falar especificamente sobre o que é realista, não necessariamente sobre o que é positivo. Ok. Muito bem, eu vou conversar agora com o Dr. Max um assunto que tem me preocupado muito e acredito que muitos pais, inclusive. Tem um rapazinho chamado celular que muitas vezes ele causa uma dependência imensa. Causa na gente, né?
Muitas vezes a gente está em um determinado local, reunidos assim, para conversar, para bater um papo, e quando você percebe, você está ali, no celular. Aí, poxa, presta atenção aqui no que eu estou falando com você. Não, peraí, rapidinho, já vai... A gente acompanha, como eu disse no início do nosso programa, a gente acompanha muitas vezes nas redes sociais crianças e adolescentes que têm reações assim desastrosas quando um pai ou uma mãe tira das mãos dele o celular como forma de castigo. Como é que o senhor vê essa situação, Dr. Max? Muitas vezes, como a gente falou antes, né, a gente vai falar do que é mais funcional. Então, são, por exemplo, pessoas que estão sob a tutela dos pais, então, o que é que será que pode ser feito ali, se estivesse sendo feito um acompanhamento psicológico, várias vezes tem como fazer esse processo junto com o psicólogo também, para ver o que é que vai ser mais funcional, como é que vai fazer talvez esse estabelecimento de regras, vai ser feito esse estabelecimento de regras, limites, quanto tempo por dia, porque né, o uso demasiado de telas, não apenas para crianças, mas também para adultos, Sim. tem toda a questão do sono, né? Interfere no seu sono, na qualidade do seu sono, interfere com a sua socialização, como é que está a sua socialização, se você usa demais as telas, principalmente quando você é uma criança que você ainda está desenvolvendo ali as suas habilidades, você ainda está desenvolvendo inteligência, essas questões, como é que você vai ter esse desenvolvimento pleno se muita parte do dia, grande parte do dia que você deveria, talvez, você poderia estar utilizando de uma outra atividade, você está ali em frente à tela. Vai muito de como os pais acharem que é mais proveitoso lidar. Mas tem todo o acompanhamento psicológico que pode ser feito junto para ver a que ponto isso pode ser trabalhado. Você fala a que ponto isso pode ser trabalhado e a que ponto leva uma situação como essa? Os pais deixarem livre e tal, não deveriam? É algo meio delicado de se falar, né? Porque vai muito de... Algumas pessoas vão falar, não, eu uso demais, mas para mim tá ótimo. Adultos, por exemplo. Crianças, os pais estão ali sobre a responsabilidade, então vai ser mais voltada a responsabilidade também para os pais. O que é que eles acham que eles estão vendo essa necessidade, eles estão vendo que quando eles não usam os filhos, né? Quando os filhos não usam muito o celular durante o dia, eles interagem melhor, eles veem essa diferença. Não cabe muito ao psicólogo impor necessariamente uma regra, você tem que fazer isso aqui. Vai muito do que você achar melhor, de acordo com as suas necessidades. Mas a ciência não mente, né? A ciência está ali falando já sobre como o uso demasiado pode causar problemas com o sono, problemas com as suas habilidades, interação em casa, interação com outras pessoas, como você se socializa. Isso a ciência já fala. Aí você vai tomar as suas decisões, os pais vão tomar as decisões, você vai tomar as decisões, porque infelizmente ainda é uma questão muito presente no nosso dia a dia. A gente precisa utilizar o celular para comunicar, para trabalhar. Muitas vezes os pais precisam, de alguma forma, né, também de ajuda, apoio em casa, e às vezes o único artifício que eles acham é deixar uma tela, ali. né? Aí vai muito de como você vai se colocar dentro dessa situação. O senhor é um jovem, também, uma pessoa jovem, e naturalmente, assim como muitos adolescentes, você já passou pela adolescência e tal, sabe da necessidade de um celular, mas também sabe da necessidade de evitá-lo na hora de um estudo. Quando que um jovem deve falar assim, não, eu vou dar um tempo aqui deixa eu me debruçar aqui em cima dos livros? O jovem consegue isso hoje em dia? O adolescente, por exemplo? Tem uma técnica que tem a ver com neurociência, porque o nosso cérebro ele vai muito de acordo com o que está de fácil acesso. Então, algumas coisas pequenas, assim, isso é tudo neurociência pura, isso. Coisas como deixar o celular, por exemplo, em cima da cama e você está estudando na sua escrivaninha. Como o celular não está perto de você, talvez a ânsia de pegar não venha, porque o celular o cérebro já vai pensar, o celular está muito distante, não vou pegar ele agora, vou ficar aqui mesmo. Coisas assim, existem técnicas que você pode aplicar no seu cotidiano, pode
conversar com seu psicólogo, que vai ser mais funcional para você, de que técnicas você pode talvez levar em consideração para sentir menos essa ânsia de pegar o celular. Como? Só desligar vai funcionar? Deixar em cima do guarda-roupa vai ajudar? Fica ali em cima, não pego. Ou então talvez ter aquela sensação de troca, tá? Se eu não pegar no celular e estudar o que eu preciso fazer aqui agora, porque muitas pessoas estudam pelo celular também. Sim, tem isso. Uhum. Então, várias vezes, o que é que vai funcionar? Desligar o Wi-Fi, desligar a internet ou alguma outra coisa do tipo, talvez fazer esse sistema de troca com você mesmo. Se eu estudar tudo que eu preciso fazer, fizer todos os exercícios que eu preciso fazer agora, de noite eu vou, sei lá, fazer um brigadeiro para mim, vou me saciar ali, vou fazer essa troca, né? Ou vou para academia, ou vou namorar, ou vou à praia, ou dar uma volta na praia, no calçadão e tal. O que você achar que vai ser mais funcional para você. Como a gente já falou, né? Vai muito do que é individual para você, como funciona melhor. Mas tem isso, né? De deixar o celular longe, porque o cérebro já vai ter essa, entre aspas, preguiça de pegar. Muitas pessoas tomam proveito muito disso, deixar num lugar um pouquinho mais distante e estudar. Tá aí uma boa dica para você que está em período de prova, por exemplo, né? Deixa o celular longe, se debruce no seu livro e quem sabe dá mais certo. Dr. Max, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela entrevista. Espero que o senhor retorne em novas oportunidades e tal para esclarecer e conversar com quem realmente precisa de uma certa, digamos, consulta, que não tem, às vezes, condições de ter acesso até um próprio psicólogo e tal, mas que assistindo, sentado à frente de uma televisão, sentado à frente até de um computador, sentado à frente, às vezes, até de um celular assim, a pessoa pode falar assim, opa, deixa eu escutar isso aqui que vai valer a pena. Obrigado, viu, por ter vindo. Aldo, eu agradeço demais pela oportunidade, pelo convite e conto comigo para novas oportunidades. Ok, muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Sexta-feira que vem estaremos aqui nesse mesmo horário e é claro que a gente espera por você, tá ok? Um excelente final de semana, um excelente São João para você com responsabilidade. Não exceda aquilo que você não pode segurar, tá certo? Um abraço para você e até a próxima.